Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: "Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá." Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: "Coragem, filha, a tua fé te salvou." E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: "Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo." E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, ouvintes do Evangelho de Cada Dia. Hoje a palavra de Deus nos conduz ao encontro de duas pessoas profundamente marcadas pelo sofrimento. Um pai desesperado diante da morte da filha e uma mulher que carregava, havia 12 anos, uma enfermidade que consumia suas forças, sua dignidade e sua esperança. São duas histórias diferentes, mas unidas por um mesmo elemento. Ambas chegam até Jesus pela fé. Vivemos numa sociedade que deposita enorme confiança na tecnologia, na ciência e nos recursos humanos. Tudo isso é dom de Deus e deve ser sim valorizado. Não podemos menosprezar a tecnologia, a ciência. Contudo, há situações em que percebemos claramente nossos limites. Existem dores que dinheiro algum pode resolver. Existem lágrimas que ninguém consegue enxugar. Existem feridas que somente Deus pode curar. Foi exatamente isso que experimentou Jairo. Sua posição social não pôde impedir a morte da filha. Restou-lhe ajoelhar-se diante de Cristo. E justamente quando ele se fez pequeno, Deus manifesta a sua grandeza. Também a mulher do Evangelho representa tantos homens e mulheres dos nossos dias. Quantos carregam sofrimentos escondidos? Quantas pessoas sorriem por fora, mas sangram por dentro? São feridas da alma, da família, do casamento, da solidão, do pecado e da falta de sentido para viver. Aquela mulher não fez um grande discurso. Apenas acreditou que bastaria tocar o manto de Jesus. E ela estava certa. Porque não era o tecido que possuía poder, mas aquele que o vestia. Também nós tocamos Jesus hoje. Tocamo-lo na Eucaristia, na palavra proclamada, nos sacramentos, na oração e na caridade. Toda vez que nos aproximamos dele com fé, sua graça continua transformando vidas. Jesus olha para aquela mulher e pronuncia palavras que continuam ecoando para cada um de nós. Coragem, filha, a tua fé te salvou. Antes de curá-la, Jesus devolve-lhe a identidade. Ela já não é apenas a doente, ela é filha. Também nós precisamos ouvir isso. Antes de qualquer pecado, fracasso ou sofrimento, somos filhos amados de Deus. Depois Jesus chega à casa onde todos já haviam decretado o fim da esperança. A multidão dizia: acabou. Mas Jesus dizia: ainda não.
O mundo frequentemente anuncia derrotas definitivas. Cristo, porém, sempre abre caminhos novos. Quantas vezes pensamos que nosso casamento morreu, nossa família morreu, nossa vocação morreu, nossa esperança morreu? Jesus continua repetindo: ela está dormindo. Ou seja, aquilo que parece perdido pode renascer quando Deus entra em nossa história. Entretanto, há um detalhe importante. Jesus manda retirar a multidão que zombava. Isso nos ensina que existem vozes que precisam ser afastadas da nossa vida. A voz do desânimo, do pessimismo, da incredulidade e da desesperança. Não podemos alimentar diariamente pensamentos que nos afastam da confiança em Deus. Cristo entra, toma a menina pela mão e a levanta. Esse gesto recorda todos os momentos em que Deus também nos levantou, depois das nossas quedas. Quem nunca experimentou isso, talvez ainda não tenha percebido quantas vezes a mão de Deus o sustentou silenciosamente. Hoje recordamos também a memória de Santa Maria Gorete, jovem que ainda adolescente preferiu perder a vida a perder a fidelidade a Cristo. Ela conheceu a dor, a violência e o sofrimento, mas não permitiu que o ódio ocupasse seu coração. Antes de morrer, perdoou seu agressor. Seu testemunho nos recorda que a verdadeira vitória do cristão não consiste apenas em sobreviver às dificuldades, mas em permanecer unido a Cristo em qualquer circunstância. A pureza de Maria Gorete não era apenas moral, era fruto de um coração totalmente entregue a Deus. Sua coragem brotava da mesma fé que vemos hoje no Evangelho. Assim como a mulher acreditou que bastava tocar Jesus, Maria Gorete acreditou que nada valia mais do que permanecer unida ao Senhor. Somos convidados a perguntar: como está a nossa fé? É uma fé pequena de palavras ou uma fé que realmente nos faz procurar Jesus? É uma fé que persevera quando tudo parece perdido? É uma fé que continua rezando quando Deus parece silencioso? Peçamos hoje a graça de sermos homens e mulheres de confiança inabalável, que diante das doenças, das crises familiares, das dificuldades financeiras, dos pecados e dos medos, nunca deixemos de caminhar ao encontro de Cristo. Ele continua passando pelo caminho da nossa vida. Continua deixando-se tocar por aqueles que o procuram com sinceridade. Continua estendendo sua mão para levantar quem caiu. Continua vencendo aquilo que parecia definitivamente perdido. Que a intercessão de Santa Maria Gorete fortaleça a nossa fidelidade, nossa pureza de coração e nossa coragem para seguir Jesus todos os dias. Assim seja. Rezemos assim. Senhor, nosso Jesus Cristo, nós vos agradecemos porque sois o Senhor da vida e da esperança. Quando as nossas forças se esgotam, vós nos sustentais. Quando nossa fé vacila, vós fortaleceis. Quando caímos, vós nos levantais pela mão. Concedei-nos um coração semelhante ao da mulher do Evangelho, capaz de confiar plenamente em vosso poder, e uma fé semelhante à de Jairo, que nunca desiste de esperar. Pela intercessão de Santa Maria Gorete, dai-nos coragem para viver a santidade, pureza de coração, para permanecermos fiéis ao Evangelho e força para perdoarmos sempre. Que jamais nos afastemos de vós, mas caminhemos todos os dias na certeza de que sois a ressurreição e a vida. Assim seja. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.